hoje, falando dos antirretrovirais, do grupo dos inibidores de protease, eles vão inibir essa enzima, a enzima protease do HIV. Mas, como todos os outros antirretrovirais que já estudamos, existem os efeitos adversos, colaterais, que nem sempre eles inibem apenas algo a enzima do vírus, ou estão relacionados realmente a impedir a replicação do vírus ou a entrada do vírus na célula. Então, aqui é uma figura que é de outro artigo que eu achei interessante para introduzir o artigo que eu vou apresentar hoje, que, de uma forma, eu acho que lúdica, ele coloca aqui que os inibidores da protease do HIV, além de inibir a enzima protease do HIV, esse inibidor, ele vai inibir outras moléculas, outras vias, então ele vai inibir a via do proteassoma na célula, também vai inibir a quebra da proteína SRBP, que eu vou falar um pouco mais que tem nesse artigo, e aqui também, que é o exemplo de uma célula adipócita, ele também vai inibir aí o transporte de glicose via o GLUT4. E aí, com isso, surgem aí os efeitos adversos, os efeitos colaterais da terapia antirretroviral com os inibidores de proteases. E esses efeitos são principalmente efeitos que alteram o metabolismo de lipídios, o metabolismo de glicídios, levando à dislipidemia e também levando a alterações na mucosa intestinal, por todo um estresse que vai acontecer no retículo endoplasmático. Então, o artigo fala sobre a terapia antirretroviral, então, que representa a terapia mais eficaz para suprimir a replicação viral do HIV e a progressão da infecção pelo HIV, e que os inibidores da enzima protease bloqueiam a maturação do HIV e causam a formação de vírions não funcionais, então, que são incapazes de infectar uma nova célula, e a inclusão desses inibidores na TARV em 1994, então, desde a inclusão, a morbimortalidade da infecção pelo HIV foram significativamente reduzidas, e o tempo de vida de pessoas vivendo com HIV tem sido acentuadamente prolongado. Porém, como eu já disse, a evidência clínica é que o tratamento com esses inibidores, o tratamento está associado a várias complicações, como dislipidemia, resistência à insulina, lipodistrofia, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. E o artigo, ele se baseia em demonstrar o efeito na mucosa e no fígado. E aí, aqui, antes de falar dos efeitos que o artigo apresenta, então, só coloquei o print do protocolo, o PCDT, para manejo da infecção pelo HIV em adultos, então, protocolo do Ministério da Saúde. E aqui, então, só para ilustrar, onde que entra os inibidores de proteases, mas eles não são... do protocolo, não tem como o primeiro, quer dizer, ele faz parte, ele está associado, mas aqui, no Brasil, para os casos em início de tratamento, o esquema inicial preferencial deve ser a associação de 2 inibidores da transcriptase reversa nucleotídeo, então, que é o nome deles, lamivudina e tenofovir, que a gente até já viu em apresentação, se eu não me engano foi a Bia que apresentou,
associados ao inibidor de integrase, né, o dolutegravir. E aí, só para comentar, quando a gente estava, né, em fevereiro coletando, a gente até percebeu que o esquema atual dos voluntários no nosso trabalho apresentava esse esquema. Mas aqui, nessa combinação, então, dependendo da situação clínica, né, o inibidor de integrase pode ser substituído, como está aqui, ó, ou inibidor de integrase ou um inibidor de protease, tá? Bem, então, os inibidores de proteases são peptídeos, são moléculas que são semelhantes à protease do HIV, e que vão competir com competir com a poliproteína GAL e com a poliproteína POL. Então, são moléculas que têm a estrutura semelhante e vai ficar, né, ela vai se ligar no sítio ativo da enzima protease, só que não é a poliproteína. Então, ela vai inibir, né, a ligação da poliproteína na enzima protease, porque o sítio ativo estará ocupado por essas moléculas. Mas essas moléculas não vão gerar as proteínas, né? Então, vai acontecer, então, aí o processo de inibição. Eu destaquei o tipranavir e o darunavir, porque eles são considerados os inibidores de protease de segunda geração, utilizados principalmente nas cepas do vírus HIV, que são resistentes aos demais inibidores de proteases. Então, mesmo, eu acho que isso também é importante comentar, mesmo com todos esses antirretrovirais, né, cada um atuando em uma etapa do ciclo, existem as mutações e, consequentemente, a resistência ao medicamento. Então, por isso que é difícil, né, conter, né, a replicação. Porém, a terapia antirretroviral diminui e muito, né, a replicação do vírus. Bem, e agora comentando, né, sobre o efeito na disfunção da barreira intestinal e do fígado, para encerrar aí a apresentação do artigo. Então, os autores colocam que a diarreia é uma complicação comum em pacientes com HIV e em terapia antirretroviral, e a diarreia vai afetar a qualidade de vida dessas pessoas, e é uma razão, ela, né, importante para interromper ou trocar o esquema da TARV que tem o inibidor de protease. E comenta que não que isso é recomendado, a monoterapia, mas a monoterapia com ritonavir é frequentemente associada à diarreia com uma dose alta, então aí acima de 1.200 miligramas por dia. Porém, mesmo em doses menores, a diarreia é presente, esse efeito. E
e qual, aí ele vai explicar, né, o motivo. Então, a a explicação é, ele fala, ele até eu acho que se torna repetitivo, porque ele, ele não é, sempre vai falar do estresse, do retículo endoplasmático. Então, quando no citoplasma tem o acúmulo de proteínas não dobradas ou mal dobradas, resulta num estresse do retículo endoplasmático. E os inibidores de protease, eles causam também o estresse no retículo endoplasmático. E desta forma, esse estresse no retículo endoplasmático vai aumentar a degradação de proteínas, porque vai por meio da via da UPR, da resposta, né, a proteínas desdobradas, para tentar diminuir o estresse que está sendo, né, causado na célula. Mas esses inibidores, eles, então, desculpa, então, é que eu fiz até um esquema para tentar explicar melhor o efeito. Então, esses inibidores vão ativar, né, são responsáveis por ativar o estresse no retículo endoplasmático e ativar a resposta, né, a via UPR, e uma vez ativada essa via, para diminuir também o estresse no retículo endoplasmático, ativa outros fatores que serão responsáveis pelo estímulo à apoptose. E isso acontece nas células epiteliais no intestino. Então, aqui que o artigo fala das junções. Então, o epitélio intestinal, né, tem os espaços intercelulares, então, entre as células adjacentes, e que é muito importante, né, a manutenção, toda a função, né, dessa comunicação que existe para manter a integridade da mucosa. Porém, o estresse causado, o estresse no retículo endoplasmático, por meio dos inibidores de proteases, eles verificaram que vai diminuir a expressão das caderinas, então, dessas moléculas de adesão que são, né, dependentes de cálcio aqui, que é um tipo, né, é uma proteína aí dependente de cálcio. E aí, o que acontece? Diminuindo alterando, então, essas moléculas de adesão, então, diminuindo a expressão proteica dessas caderinas, ocorre um estímulo para a apoptose e também ocorre a apoptose celular, então de células epiteliais normais, e também vai favorecer uma menor integridade da mucosa. E isso, consequentemente, é uma resposta inflamatória. Então, o artigo apresenta uma figura com um resultado que eles comentam de outro estudo, que então aí eles apresentam aqui, eu só colei para a foto da figura. Então, o que eles falam? Eles fizeram então, um experimento nas células do intestino, epiteliais do intestino, e aí, eles usaram uma droga, qual é o nome? Eu até anotei, eu até esqueci.
dessa droga que eu não tenho aqui. Mas aqui TG é um controle, é um grupo controle. E aqui são esses três, né? Aqui são inibidores de proteases. E aí eles verificaram que o ritonavir e o lopinavir, eles induziram significativamente a apoptose, interrompendo, né, o processo da integridade da barreira epitelial, e eles viram que foi significante a redução aqui na expressão do RNA mensageiro da caderina, isso. E além tanto a redução da expressão, como eles viram que também foi significativo, a redução na atividade para estimular a expressão. Seria assim, aqui eles vão verificar o quanto que essas drogas, esses dois, né, antirretrovirais, foram capazes de impedir a transcrição. Seria a transcrição do RNA mensageiro da caderina. E aqui, aí, consequentemente, a quantidade de RNA mensageiro para proteína caderina foi menor também. Então, a ação desses inibidores, que não na protease do vírus, mas aí promovendo aí um efeito adverso, com isso estimulando a apoptose, interrompendo aí a integridade e favorecendo a translocação bacteriana, por exemplo, e toda uma resposta inflamatória. Então, é um efeito adverso associado, e aí na mucosa do intestino. Porém, no estudo, não são todos, né? E eu já li os artigos dizendo que não são todos os inibidores de proteases vão ter os mesmos efeitos adversos. Então, aqui eles observaram que o amprenavir teve um menor efeito. Bem, e por fim, a relação que ele, não uma relação, a explicação que ele fala sobre a lesão hepática, né? Por meio da resposta inflamatória. Então, ele comenta que a hepatotoxicidade é um efeito adverso comum em todos os inibidores de protease, todos aprovados. Então, aquele grupo que eu apresentei para vocês, pelo FDA dos Estados Unidos, então, todos têm um efeito adverso, e eles causam disfunções metabólicas que têm semelhança, com características semelhantes às observadas na doença hepática gordurosa não alcoólica, alterando as vias metabólicas de lipídios e glicídios, e também causam resistência à insulina. Como eles induzem o estresse do retículo endoplasmático, eles também, induzindo esse estresse, eles vão aumentar a ativação da proteína de ligação de elementos reguladores de esterol nos hepatócitos, e daí a explicação, por meio desta maior ativação ou inibição desses elementos de reguladores, o acúmulo de lipídios nos hepatócitos e, consequentemente, a lipotoxicidade hepática e a dislipidemia, que pode ser, que algumas pessoas vivendo com HIV apresentam. E também a resposta inflamatória, então, via os macrófagos, então o estímulo às células de Kupfer, é Kupfer que fala? Eu acho que é Kupfer, ou é em inglês? Desculpa, esqueci. Então, faz. Então, a ativação dessas células, que em resposta ao estresse, vão ativar
a resposta inflamatória pela liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, como TNF-alfa, as interleucinas 1 beta, 6, aí ativando a apoptose também celular. E aí o artigo mostra também essa figura, né, como até mesmo a parte aí da conclusão, que os inibidores de proteases do vírus HIV, né, eles são responsáveis aí por o estresse, um alto estresse no retículo endoplasmático, e esse estresse, né, leva à disfunção na barreira intestinal e gerando aí uma resposta inflamatória, o aumento da normais, e também, por meio desse estresse, uma resposta inflamatória no fígado, por meio do estresse no retículo endoplasmático. E também aqui, né, a relação que a perda da integridade, né, da mucosa e né, claro que também depende da dieta da pessoa, mas essa resposta inflamatória à produção de mais LPS, que pode, né, aumentar sua concentração, então acaba sendo absorvido e aumenta a concentração no sangue, e aí, quando absorvido nos hepatócitos, também vai ser responsável por ativar a resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória levando a problemas hepáticos, como aí um aumento nos lipídios e também na reação inflamatória, né, como um todo, né, a reação. E por fim, a conclusão que a melhor compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos adversos induzidos por inibidores de proteases do HIV pode levar ao desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica e reduzir a incidência de complicações gastrointestinais, lesão hepática e outros fatores relacionados às complicações metabólicas, e melhorar, claro, né, melhorando a qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV em TARV. Então, eu terminei.